Boa noite, salve, salve família vascaína. Seja muito bem-vindo ao canal Linic Vascaíno. E eu quero começar com uma pergunta bem básica, né? Salgado, cadê o dinheiro que você disse que ia investir no Vasco da Gama? Os 40 milhões, os 150 milhões, né? O Vasco da Gama agora já está muito próximo de cair para a segunda divisão. Não depende mais de tropeço de fulano, nem de ciclano, nem de declano. O Vasco da Gama precisa de 2 milagres que vai ser muito impossível de acontecer. Primeiro, o Vasco tem que torcer para o Bahia ou o Fortaleza perder. Ou, o milagre mais impossível, torcer para os dois perderem. E o Vasco vai ter que meter uma goleada de 12-0 para cima do Goiás. E aí, a pergunta também que eu faço para a mídia podre, para a equipe do Júlio Brandt, né? E do Salgado, né? Ainda sempre Vasco e mais Vasco. Quem é o lunático agora? Me fala. Quem é o lunático agora que é louco, que pensa grande, né? Quem é o lunático, né? Quando Levin propôs o projeto, todo mundo chamaram ele de lunático, de louco, de perturbado, né? Que o Levin não tinha capacidade para tirar o Vasco dessa situação. Aí veio o Salgado, né? Fez toda aquela palhaçada, fez aquele circo, onde quem na verdade é o palhaço são os torcedores, que teve o estatuto rasgado, foi desrespeitado e agora está nessa situação. O Vasco da Gama já está matematicamente rebaixado. Precisa de um milagre que eu acho sinceramente bem impossível de acontecer, né? Se não conseguir fazer um gol no Corinthians, vai fazer 12 no Goiás, né? Difícil. E realmente a situação do Vasco, sinceramente, já era segunda divisão esse ano, né? E pior ainda, o quarto rebaixamento. Eu não estou falando de 1, 2, 3, não. São 4 agora, rebaixamento. Que vergonha, né, Salgado? Que vergonha, né, Alexandre Campelo, Júlio Brandt. E principalmente, né, ao Carlos Leite, né, que manda e desmanda no Vasco da Gama, né? Que vergonha! Aonde chegamos? A que ponto chegamos? Série B é logo aqui, né? Quinta-feira, só confirmar, né, praticamente, né? Já que vai ser impossível meter 12 gols no Goiás e torcer para o Bahia e o Fortaleza perder, né? Meus amigos, tá difícil. Tá muito difícil essa situação do Vasco da Gama, né? Já que não fez o seu dever de casa, quem não faz leva, e parece que não mostrou nenhuma reação depois daquela derrota para o Coritiba, né? Onde deveria já estar tendo, que o pior poderia estar por vir, né? Agora é isso aí. Essa cruz aqui, ó, essa cruz de Malta é para quem realmente acredita no Vasco da Gama, para quem é vascaíno, entendeu? Para quem é vascaíno como eu, você, que não vai abandonar o Vasco da Gama, entendeu? Eu só peço para você, torcedor vascaíno, não abandone o Vasco da Gama. Vamos fazer de tudo para tirar esse Salgado, essa mais Vasco, sempre Vasco, essa maldita diretoria que estão acabando com o Vasco da Gama. Campanha que eu vou lançar agora.
vão lá na Vasco TV, desfaz a inscrição no canal do Vasco TV, vai lá no sócio zero, entendeu? No sócio, vai lá, cancela seu sócio, entendeu? Não é mais Vasco, não estou pedindo para você abandonar o Vasco, eu estou pedindo para você ir lá cancelar seu sócio torcedor, porque esses bandidos vão acabar de vez com o Vasco da Gama. E essa política maldita, esse Dias Toffoli leproso, filho da puta que não deu ao favor do Leven, agora tá aí fudido, mano. O Vasco tá fudido. Desculpa o palavrão, mas o Vasco está fudido. Não tem mais jeito, é Série B. É Série B. E pior ainda, que o Salgado, filho da puta, quer diminuir a folha de pagamento do Vasco da Gama, reduzir os jogadores e montar um time de Série B para cair para a Série C, da Série C para a Série D, e assim fazer um Vasco cada vez mais fracassado, perdedor, que não vai ter capacidade de voltar a sonhar com esse presidente maldito chamado Jorge Salgado. E é isso aí, pessoal. Vamos fazer com que esses corruptos malditos saiam do Vasco da Gama, porque eles não merecem o Vasco da Gama. O Vasco da Gama é do vascaíno, não é dessa puta diretoria podre, maldita, que não está nem aí para o clube. Eu conto com você, vascaíno. Não abandone o clube, não abandone o Vasco da Gama. Sim, vamos fazer de tudo para tirar esses vagabundos safados de dentro do Vasco da Gama. Esses sanguessuga do caralho. E é isso aí, torcedor. Eu conto com o apoio de vocês para acabar com essa diretoria maldita de dentro do Vasco da Gama. Esses beneméritos malditos que votaram a favor da corrupção, de colocar o Jorge Salgado, que ele mesmo disse que o primeiro dinheiro a entrar no clube ele vai tirar para ele, vai pagar ele mesmo e outros CPF física, né? E é isso aí, pessoal. Chega, tô cansado de ser humilhado. Hoje, pessoal, eu fui humilhado. Sabe aonde? Na rua, vindo de um bairro vizinho para o meu bairro. Eu sinceramente fui humilhado. Fui humilhado. Imaginou só, zombado, porque o Vasco vai cair para a segunda divisão, com o quarto rebaixamento em 10 anos, pessoal. Em 10 anos, o quarto rebaixamento é inadmissível, vergonhoso, e sinceramente eu já estou cansado dessa putaria, dessa diretoria maldita que quer afundar o Vasco da Gama de vez. O Vasco da Gama é do vascaíno e não podemos permitir mais que essa diretoria maldita insista em querer ficar no Vasco da Gama e assim querer afundar o Vasco da Gama. Desde já, pessoal, vamos fazer essa campanha sócio zero. Vamos desfazer a inscrição na Vasco TV. E é isso aí, vamos mostrar para eles quem é que manda de verdade no Clube de Regata Vasco da Gama. Eles sabem que quem manda no Vasco da Gama é a torcida do Vasco da Gama. Porque quando o Vasco da Gama está fudido, quem vai ajudar o Vasco é a torcida. Quem ajudou no CT? Vasco da Gama. São Januário, Vasco da Gama. Quem ajudou no Banco BMG? O Vasco, a torcida do Vasco da Gama. Tudo é a torcida do Vasco da Gama. Não é esses corruptos, vagabundo, bandido, fuleiro. Porque se dependesse só desses vagabundos, o Vasco já estava fudido. Porque, para sorte deles, temos nós, que é apaixonado pelo Vasco da Gama. E não vamos abandonar o Vasco da Gama. Esse é um recado que eu vou dar para você, Salgado. Saia do Vasco da Gama. Ele não é seu. Ele não te pertence. Ele pertence à torcida do Vasco da Gama. O torcedor apaixonado pelo Vasco. E é isso aí.
A gente vai dar 24 horas para você vazar do Vasco, dar a presidência para o Leviciano, senão vocês vão pagar muito caro. Aguarde, Salgado. Júlio Brandt, sempre Vasco e mais Vasco. A hora de vocês estão chegando. Se preparem, porque o bicho vai pegar pro lado de vocês. Os corruptos, vagabundo, maldito, safado. É isso aí. Fui.